Capítulo 35, Arrium. As tarefas do dormitório para todos os alunos estavam quase prontas. Então, Jin-Yuki, Moilva e Ai-Rian foram procurar Mumu, que estava desaparecido. E enquanto faziam isso, um dos líderes disse que Mumu foi aos banheiros dos homens. Mumu, jovem mestre Mumu. Jin-Yuki, que estava procurando por Mumu, suspirou. Ele não sabia porque tinha que cuidar de outro homem da idade dele. Diga mais alto. Nas palavras de Moilva, Jin-Yuki olhou para ela. Ele não entendia porque ele e Ai-Rian eram os únicos gritando. Senhorita, esta é a única área de banheiro dos homens. Como posso chamá-lo? Mumu vai ficar agitado se eu o chamar para fora, então você tem que levantar suas vozes e gritar mais alto. H1. Não havia nada que pudessem dizer para repreendê-la. Jin-Yuki, que teve dificuldade em encontrar algo para dizer a ela, olhou para Ai-Rian, que começou a apontar para algum lugar. Senhorita, olhe para lá. Lá eles viram que Mumu estava segurando alguém. Os três correram para ele. Acorde. Mumu estava sacudindo Arrium, cujo corpo inteiro estava convulsionando. Mumu, que diabos? O Jin-Yuki, que viu, não podia deixar de ficar intrigado. Havia uma agulha presa no centro da testa de Arrium, e parecia ter cavado profundamente. Não pode ter tocado no cérebro dele, certo? O que aconteceu aqui? Moilva olhou em volta e franziu a testa. Os vestígios escavados perto dos banheiros, bem como as marcas no chão na frente deles, indicaram que havia uma briga que havia ocorrido aqui. Um acidente? Ela tinha certeza que Mumu estava definitivamente no centro do que tinha acontecido aqui. Segurando a cabeça de Arrium, Jin-Yuki disse. O que aconteceu? Você fez isso? Não, eu estava dormindo e acordei, e ele estava atrás de mim assim. Você estava dormindo e depois se levantou? Que tipo de bobagem é essa? Parecia que Mumu estava falando bobagem. Quem dormiria perto dos banheiros? Jin-Yuki, que estava intrigado, olhou para Arrium, que agora estava virado e estava tremendo por todo o seu corpo. Espere, eu me lembro de ter visto esse rosto. Oh, você o conhece? Moilva perguntou com os olhos abertos. Você o conhece? Você o conhece também. Foi ele quem abriu o portão depois de Hong e Ryun quando fizemos o teste de entrada. Ele não parecia gostar de ninguém. Nisso, Moilva lembrou-se de algumas coisas. E quando ouviu isso, Jin-Yuki também tentou se lembrar de mais. Desde que seus olhos foram virados, Jin-Yuki não podia ver muito. Então, ele deu uma olhada mais de perto no homem. Apesar de não ser descendente dos 4 grandes guerreiros, este homem teve uma visão ainda melhor. Certo. Ele parece ser o jovem mestre Arrium. Ai-Rian também o reconheceu. Na verdade, ele foi o primeiro a descobrir. Era estranho não o conhecer, porque eles tinham temporariamente compartilhado dormitórios. Eu não acho que estamos em uma posição onde podemos simplesmente deixar coisas assim. A condição de Arrium não parecia boa. Seu corpo estava constantemente se contorcendo. Primeiro, acho que devemos conversar com os professores e os líderes da academia e pedir uma enfermaria. A agulha grudada na testa. Gotejar. O sangue vinha do centro da testa de Arrium. Não puxe. Era o que ele ia dizer, já que o sangramento aumentaria. Mas Mumu tinha puxado para fora. Jin-Yuki olhou para Mumu em choque. Mumu coçou a cabeça e murmurou, percebendo que ele tinha cometido um erro por causa do sangue saindo de sua testa. Eu não deveria ter feito isso? Você tem mesmo que dizer isso agora? Fique fora disso. Jin-Yuki rasgou a baia de sua camisa e colocou na testa de Arrium. Ao contrário de seus medos, apesar do buraco ser bastante grande, o sangue não era muito, e também mostrava sinais de parar. Os tremores pararam. Arrium, que estava convulsionando até então, parou de tremer depois que Mumu tirou a agulha e fechou os olhos. Jin-Yuki bateu o pulso a Arrium para verificar, e felizmente nada parecia estar errado. Ele só estava dormindo. Não, ele tinha desmaiado. Ele olhou para Arrium, que tinha desmaiado, e perguntou com um olhar suspeito. Você realmente não fez nada, certo? O que são essas marcas? Jin-Yuki perguntou, apontando para as cicatrizes escavadas no chão. Ele tinha certeza que foi Mumu quem fez isso. Não fui eu. No entanto, Mumu acenou com a mão, negando. Ai-Rian olhou mais de perto para a visão diante dele e disse. Parece que o jovem mestre Mumu disse que está meio certo. O que você quer dizer? Quando Moilva perguntou o que ele queria dizer, Ai-Rian apontou para o poço e apontou para Arrium desmaiado. Se você olhar para as marcas, elas se parecem com as marcas de uma pessoa jogada, e a forma perto do pescoço é bastante estreita. Por outro lado, o jovem mestre Arrium tem ombros largos.
E a coisa mais decisiva é, as roupas do jovem mestre Ryun são impecáveis. Oh, isso mesmo. Como Ryun disse, não havia vestígios de sujeira ou poeira nas roupas de Ryun. Então Jin-Yuki franziu a testa e perguntou: Espere, eu não sei o que fazer. Você disse que parecia a marca de jogar uma pessoa? Sim, olhando para a forma, não parece que isso aconteceu apenas uma ou duas vezes. Isso parece. Ryun olhou para Mumu. Mumu franziu a testa e disse: Não fui eu. Se não foi você, então quem mais fez isso? Você está deliberadamente fingindo não saber? Eu não minto sobre essas coisas. Jin-Yuki não podia acreditar nas palavras de Mumu. Mas como Mumu disse, ele não é o tipo de pessoa para mentir. Por causa do tipo de pessoa que ele era, Mumu nunca se deparou com uma situação que exigia que ele mentisse. E ele falava o que queria imediatamente sem pensar muito sobre isso. Ryun se aproximou e disse: Há uma agulha aqui. Oh, não era aquele preso na testa de Ryun? Sim, parece o mesmo que vimos, mas vê-lo tão perto. Acho que sei de onde eles são. Onde? Isso. Como resposta à pergunta de Moilva, Ryun enrolou a agulha entre os dedos. Normalmente, ele só daria essas informações por dinheiro. No entanto, ele disse à mulher que a apoiaria física e mentalmente, então seria certo fornece essas informações gratuitamente. Você quer dinheiro? Não é isso. Não? Então? Eu não disse que eu seria leal à senhorita? Então eu não preciso de dinheiro. Mas essa agulha, isso parece ser da família Tang. A família Tang? Moilva e Jin-Yuki ficaram surpresos com a palavra Tang. A família Tang era uma família de prestígio entre as famílias Morin. Não foi um dos 6 grandes clãs? Ryun olhou para ele e falou claramente intrigado. Mas é estranho. Eu não sei por que as agulhas de seu clã estão presas no chão assim em sua cabeça. E eu também não entendo por que os poços estão tão perto assim. 3 coisas, e nenhuma única pista. E encontrar a conexão entre os 3 foi difícil. Não importa o que os outros disseram, para eles, os poços no chão eram algo que Mumu tinha feito. Mas Mumu disse que ele não fez nada disso. Os 3 desconfiavam do que realmente tinha acontecido. Jin-Yuki perguntou a Mumu: Por que você estava dormindo aqui? Jin-Yuki acreditava que a memória que Mumu havia perdido poderia ser a chave para entender a situação. Com isso, Mumu segurou a cabeça e falou que se lembrava. Quando ele estava saindo, uma garota chamada Jomei-ri tirou a roupa e pediu-lhe para tocá-la. Aquela mulher chamada Jomei-ri pediu para tocar no peito dela? Ryun engoliu essas palavras. Em tal academia, coisas assim estavam acontecendo. Por outro lado, o rosto de Moilva era vermelho brilhante. Mumu, era mulher, não. Você não caiu nessa cadela, certo? Cair. Sim. Ela estava tentando atrair um cara inocente como você com o corpo dela. Foi completamente planejado. Realmente? Ela tinha muita gordura no peito. Então perguntei se ela queria se juntar a nós para treinar os músculos no peito. Todo mundo ficou quieto com isso. Todos tinham uma opinião diferente. Ele disse o mesmo quando olhou para o meu. Devo me sentir com sorte que ele parou lá, uma vez que ele não sabe muito sobre as mulheres? Moilva era assim. Pai, mesmo que você criou esse garoto na floresta com muita liberdade, você deve pelo menos dar-lhe algum senso comum, além de seus estudos. Jin-Yuki pensou isso. Funcionaria se eu fingisse ser ingênuo como ele e tocar seios. E Ryun estava pensando bobagem. Sem se importar com as reações dos outros, Mumu disse tudo o que se lembrava. Moilva ouviu tudo e perguntou: Você sentiu o cheiro do incenso e olhou para os gestos que ela fez, e depois adormeceu? Isso é mesmo possível? Com isso, Ryun acariciou o queixo. Parece que você foi pego em algo problemático. O quê? No começo, pensei que isso não seria um grande negócio, mas parece algum tipo de encantamento de intimidade. Encantamento? Sim. O que é isso? É um tipo de técnica se eu estiver certo, e ouvi dizer que havia pessoas que as usavam para enganar cultivadores e outros inocentes, entre as forças da lâmina negra do mal, que já haviam sido destruídas anos atrás. Embora agora fossem um clã da informação, o clã do Distrito Inferior tinha muitas informações sobre as forças do mal em comparação com outras. Jin-Yuki perguntou a Ryun: Então o que você quer dizer é que aquele chamado Jomei-ri, que colocou Mumu para dormir, é da lâmina negra? Não tenho certeza disso. Isso pode ser porque o jovem mestre Mumu não tinha dominado o cultivo que esta técnica funcionou, e há muitos outros clãs, juntamente com os clãs inferiores do clã Lâmina Negra, que praticam tais coisas com incenso. No entanto,
Havia um lugar em particular onde as mulheres assumiram a liderança na sedução. A fragrância do Palácio da Doce Alegria. Um clã abaixo da lâmina negra que consistia apenas de mulheres. Eles eram um grupo que era temido mesmo quando as forças do mal estavam governando. Por causa de suas incríveis habilidades, eles sequestravam homens e cometeriam atos horríveis, o que resultou em homens sendo vítimas. No entanto, eles tinham sido completamente extintos há mais de 17 anos. Eles foram destruídos. Naquela época, muitos dos clãs da Lâmina Negra foram dizimados. E aqueles que sobreviveram agora não eram nada comparados com o passado, e não conseguiam chegar a muito. Não podem ser eles. Foi dito que todos foram dizimados. Muilva perguntou. Mas, por que você não está continuando? Ah, se eles aprenderam tal coisa, eles provavelmente devem vir do clã Lâmina Negra, mas eu não sei como tal mulher entrou na academia. Já que você tem a informação, você não pode fazer um palpite? Um palpite? Há apenas alguns lugares que usam a mesma técnica que a Lâmina Negra. Mas é questionável se essas pessoas poderiam mesmo entrar na Academia de Artes Marciais Celestiais, que é conhecida por ser um local sagrado. Então a conclusão é que você não tem certeza. Correto. Se você tentasse vender essa informação por dinheiro, eu teria pensado que você não tinha consciência. Muilva clicou sua língua e se aproximou de Aryun. E olhou para a agulha do clã Tang na mão de Airian. Uma pista. A garota chamada Jomei-He é do clã Lâmina Negra ou uma de suas afiliadas, e tentou persuadir Mumu a fazer algo. E uma vez que Mumu desmaiou, Jomei-He desapareceu, e as agulhas com a técnica de memorização da família Tang foram deixadas em todos os lugares, juntamente com traços da força de Mumu, bem como a Ryun neste estado. Muilva perguntou a Mumu. Mumu, no momento em que você acordou, a Ryun estava atrás de você? Sim, isso mesmo, ele estava. Você não disse que as agulhas eram do clã Tang? Isso mesmo. Muilva estava tentando encontrar um elo, quando Jin-Wook disse. Senhorita, como Airian disse, se o clã Lâmina Negra está envolvido nisso, este não é um problema para nós resolvermos. Precisamos levar isso para os professores da academia. Não é algo que pode ser resolvido imediatamente. Olha aqui, hein? Quero dizer, esse cara é o que eu mais suspeito. Muilva se aproximou de Aryun, e de repente começou a mexer com seu corpo. Jin-Wook ficou chocado. O que você está dizendo? O que você quer dizer? Esse cara estava atrás da Mumu, que estava dormindo. Ele provavelmente foi o único a fazer a técnica de memorização do clã Tang nas agulhas, mas agora ele tem um buraco na testa. Sim, mas vamos verificar seus pertences, já que nunca podemos saber. Nas palavras de Muilva, Mumu gemeu e bateu palmas. Eu acho que eu vi lá. Algo como. Com isso, Jin-Wook parecia chocado. O jornal Murin do Guerreiro Murin Solitário. Você leu isso também? Sim. Foi entre os livros que Oji Kang trouxe para mim porque eu estava entediado. Você também? Jin-Wook também recebeu o livro. O livro continha vários conselhos para ter em mente enquanto vivia como um guerreiro Murin, e um deles era que crianças adotadas ou crianças ilegítimas que foram trazidas para uma família eram muito gananciosas que deveriam ser estritamente educadas desde o início. Animado, Mumu perguntou. Não foi divertido? Não foi ruim. E então, no final do livro, o personagem principal é emoldurado quando ele está sozinho em seu quarto enquanto bebe vinho apenas com seu corpo nu e sua solidão. Essa linha não era boa? É chocante para um cara que não tem bom senso conhecer as falas de um livro como este. Pela primeira vez, os dois encontraram um interesse comum. Olhando para os dois, Airian disse. Jovens mestres, você leu um grande livro de artes marciais que é difícil de encontrar. Artes marciais? Não são artes marciais. É apenas algo como técnicas e outras coisas. Mumu e Jin-Wook ficaram intrigados. Havia muito conteúdo exagerado e coisas plagiadas também, então foi descontinuada em menos de um ano. É por isso que é chamado assim e também é difícil de encontrar. Mumu e até Jin-Wook estavam animados em saber que tinham compartilhado algo comum. Os dois se perguntavam se tal livro era apreciado por outros. Não sei quem é o autor, mas estou curioso para saber quem ele é, já que ele parece tão descuidado. Naquele momento, Muilva parou Airian, e ela viu algumas coisas na manga de Aryun. Encontrei algumas coisas suspeitas. O que é isso? Nisso, ela apertou a mão e disse. Parece algum tipo de pó. Pó. Jin-Wook olhou para ele. A bolsa era leve, e ele podia ouvir o som de algo se movendo dentro dela. Então ele abriu com cuidado. Espere.
Ai-Rian parou Jin-Yuk. Ele tirou uma vara de prata da manga. Muilva que olhou para ele e perguntou: o que é isso? É uma vara feita com prata derretendo. O que você vai fazer com isso? Eu quero verificar se é veneno. Embora não seja o caso de todos os venenos, a prata é sensível à maioria dos venenos. Ele colocou a vara de prata na bolsa. Ele fez isso com todos os 6 malotes, mas a prata não respondeu. E agora? Muilva parecia decepcionado com isso. Pensei que encontraríamos algo, mas nada aconteceu. Ryun, que tinha os olhos fechados, sorriu para dentro. Ele acordou no momento em que Muilva começou a checá-lo. Ele não sabia tudo o que estava acontecendo ao seu redor, mas sabia que as 4 pessoas o achavam suspeito. Eles pensaram que eu iria abertamente carregar veneno? Estúpidos! Todos os pós que ele segurava nos malotes eram tóxicos, mas só podiam estar totalmente preparados depois de combiná-los com algo. Não há nada. O que a prata reagiu foi ácido. E isso não estava no pó, tornando-o inofensivo. Como Ai-Rian era da seita do Distrito Inferior, Ryun estava um pouco nervoso, mas não parecia que ele sabia muito sobre veneno. Devemos tentar procurar outra coisa então? Mesmo que você procure por 100 dias, você não vai encontrar nada. Este cheiro, isso é o que veio de Jin-Yuk na noite passada. As pálpebras de Ryun tremiam. O que foi isso? Ele ficou intrigado quando Mumu continuou. Esta bolsa azul não cheira assim? Isso é uma loucura. Por um momento, Ryun ficou duro. A bolsa azul era realmente o que ele tinha usado ontem à noite no quarto de Mumu. Uma pequena quantidade foi suficiente para enfraquecer o corpo de uma pessoa, e não era tão venenoso quanto outras drogas. Ele poderia adivinhar isso? Mas mais importante do que isso era que o cheiro desse pó era quase livre de fragrâncias. Mesmo alguém que lidou com veneno por muito tempo teria dificuldade em distingui-lo, mas Mumu foi capaz de cheirá-lo de uma bolsa sem sequer levá-lo para fora. Ele é algum tipo de cachorro selvagem? Realmente? Você disse que era difícil se mover depois que alguém jogou pólvora em você, certo? Sim. Por que você está colocando isso em sua língua? Eu vou verificar. Não se preocupe. Por sorte, carrego antiveneno comigo o tempo todo. Fora isso é realmente... O quê? Provei um pouco, mas a força em minhas mãos já se foi. As mesmas coisas que o jovem mestre Jin-Yuk falou estão acontecendo com meu corpo. Ryun não achou que acabaria assim. Agora, ele estava completamente perdido e não tinha ideia de como sair da situação. Este é o culpado. Acho que devemos acordá-lo e perguntar. No entanto, havia uma agulha presa nele até alguns minutos atrás, e ele não acordou desde então. Assim que ele acordar, perguntaremos a ele, e se ele não acordar, vamos levá-lo para a enfermaria. Na conversa deles, Ryun veio com uma boa solução. Ele teve que matar algum tempo. Cedo ou tarde, Jamei virá depois de cuidar de Tang Sou. E ela também estava do mesmo lado dele. Se trabalharem juntos, mesmo um monstro como Mumu não será nada. Vamos fingir que vamos ficar desmaiados ou como se algo estivesse errado com a minha cabeça até que ela venha. Se ele fingiu continuar dormindo, e eles decidiram acordá-lo, ele decidiu agir como se algo estivesse errado com sua cabeça. Ainda assim, para essas pessoas tentarem me acordar. Foi então. Alguém pegou a mão dele. Então, Ryun gritou, e seu corpo torceu de dor. Vendo-o com dor, Mumu sorriu brilhantemente e disse: ele está acordado.